Bom dia, chuchuzinhos, como vão? Eu gostaria, por gentileza, que eu estou com o primeiro grupo aqui da apresentação do trabalho, o grupo da Fernanda Merlo. Eu não sei qual, né, se é a Fernanda, Gabriele, João Lucas, Matheus ou Ana Landa que vão apresentar, qual deles, né? Aí eu gostaria que um se abrisse o áudio aí e falasse qual foi a proposta de apresentação, né, de criatividade que vocês empregaram no primeiro podcast sobre doenças virais e doenças bacterianas. A Fernanda tá aí? Não, ainda não, né? Grupo aí da Fernanda, pode-se começar a apresentação? Fernanda Merlo, Gabriele, João Lucas, Matheus ou Nalanda, podem aparecer alguém aí? Ah, a Fernanda entrou agora. Vamos lá, bom dia, Fernanda. Estou te aguardando. O seu primeiro aqui é o primeiro da agulha aqui é o seu grupo, que eu vou tocar agora. Aí, antes de eu apresentar o trabalho de vocês, eu gostaria que vocês falassem qual foi a proposta de criatividade que vocês empregaram ao produzir esse primeiro podcast sobre doenças virais e doenças bacterianas, né? Então, o grupo da Fernanda e do restante aqui que eu falei, é, fala então as doenças que vocês ficaram, né? Que vocês fizeram esse trabalho e qual foi a proposta de criatividade. Pode ser você, Fernanda, ou qualquer um dos componentes do grupo, tá bom? Abre o áudio aí e fala aí conosco. Fernanda, oi. Oi. Eu sou do grupo 1, é eu, Alice, o Bernardo, a Isabel e o Marcos Cerqueira. Tá, tá, olha aqui, eu coloquei na ordem. Quer dizer, não falei do Sim, grupo, não tô colocando na ordem, não. É que eu tá dando a microfonia aqui. Microfonia não, é retorno. Chuchuzinhas, eu coloquei aqui porque você foi o consegue primeiro me que eu ouvir? consegui. Sim, foi o primeiro que eu consegui abrir. Aí eu pedi para Fernanda, o grupo da Fernanda, ou a Fernanda, ou a Gabriele, ou o João Lucas, ou o Matheus, ou a Nalanda, falarem sobre o trabalho, tá bom? Eu tô na ordem aqui que eu consegui receber e abrir. Eu não tô indo o primeiro grupo, não. Na verdade, não tem ordem, né, gente? Porque assim, não tem ordem de doença nem nada. João Lucas, então manda ver, João Lucas, qual foi a proposta de criatividade, quais foram as doenças, como foi, inclusive, vocês fazerem essa atividade à distância, né? Porque cada um na sua casa, vocês não se uniram fisicamente para poder produzir esse trabalho. Então, professora, o nosso podcast a gente fez da seguinte forma, como se fosse uma rádio, e nessa rádio, obviamente, tem um apresentador, né? E esse apresentador fazendo uma entrevista com uma doutora, né? Por conta Legal. dela saber as doenças e tudo mais. Aí as nossas doenças foram varíola, poliomielite, catapora, meningite viral e a outra eu sempre esqueço o nome. Mas aí, enfim. É, Aí a gente fez a introdução, né? Falou as doenças e a conclusão tudo direitinho. E
Em relação à questão de ser tudo virtualmente, eu acho que foi até fácil, até, assim, porque a gente já está um pouco acostumado a fazer essas coisas assim pelo WhatsApp, resolver tudo pelo WhatsApp, e aí cada um ficou com uma parte, e aí no final a gente só juntou tudo e eu gostei pelo menos do resultado, deu um resultado bem legal. Legal. E vocês, teve edição? Quem que foi o editor aí? Ou foi todo mundo que fez um pouquinho? Não, todo mundo fez um pouquinho. O Matheus e a Nalanda, eles ficaram responsáveis por fazer todo o roteiro do trabalho, montar os esquemas do trabalho. Uhum. Eu fui o apresentador, a Gabi foi a doutora e a Fernanda foi a responsável por juntar os áudios, né? E fazer o trabalho assim, tipo, editar o trabalho. Sei. A Fernanda, você já sabia editar? Editar áudio? Ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez, né? Gostou do aprendizado? Tá vendo? É possível aprender em plena pandemia, né? E à distância, né? Olha que interessante. Bacana. É possível fazer trabalho em grupo à distância? É possível haver, união, mesmo assim à distância? É assim, né? Bacana. Então tá, eu vou tocar aqui o de vocês, vamos ver se vocês vão conseguir ouvir, que eu vou ter que, tá, eu vou desbloquear a sala, e eu vou ter que paralisar a gravação aqui também para não me dar a microfonia, que eu estou usando o computador para poder fazer esse áudio, né. Dá para ganhar dinheiro, Fernanda, sem sombra de dúvidas. Gente, em relação a essa parte, de essa parte, eletrônica, né, de vídeos, de áudios, vocês já sabem qual a profissão, né, de um influencer, né, um, youtuber, vocês sabem melhor que eu, inclusive quanto que eles ganham, porque eu nem sei, mas é muito legal. E assim, "Ah, professora, precisa ser, né, eu não tenho afinidade em fazer essas coisas", lembra que, assim, às vezes você não apareceu no áudio ou no vídeo, e você ajudou na hora de montar o roteiro. Eh, mas o que que não tem estresse também, né, Fê? A gente tem estresse pra tudo, né, gente? O jogador nós jogando no futebol, a gente já fica estressado, imagina o resto, né. Então assim, inclusive uma qualidade, do profissional do século XXI é você conseguir ter inteligência emocional. Inteligência emocional não é deixar de sentir estresse, mas diante do estresse, é pensar: "O que eu vou fazer com ele?". Porque você tem escolhas, você pode quebrar tudo, jogar as coisas na parede, né, ou você para, respira e fala assim: "Ó, vamos lá, vamos colocar as coisas na organizada, para como que eu posso resolver tal coisa? Como que eu posso resolver a outra coisa?", né. Isso é inteligência emocional, não é você deixar de sentir, é você saber o que que você vai fazer com aquilo que você está sentindo. Isso é muito legal, e é um desenvolvimento muito importante para vocês que daqui a pouco estão no mercado de trabalho e que vai demandar isso, né. Então tá bom, vou paralisar aqui meu vai lá, Yasmin. É Yasmin? Não. Isso, é Yasmin. Então vai, Então, Yasmin. a Alice falou sobre o resfriado, o Bernardo falou sobre a gripe, eu falei sobre o Zika vírus, a Isabel falou sobre a febre chikungunya e o Marcos falou sobre o Covid-19. Ok. E aí, qual foi a proposta? Vocês fizeram em formato de quê? Alice, Bom, Alice, é que você ia falar, né, Bernardo? Mas tudo bem. Nesse podcast, a gente procurou trazer de uma maneira mais interativa e informal, saindo um pouco do tradicional, ou seja, lida, direta e informal. Bom, a gente tentou trazer a imagem de que somos especialistas na área dessas doenças e onde cada um traz características sobre cada doença. sim. Legal. Manda ver então. Posso colocar o podcast? Já? Claro, por favor. Ok.
E aí, gente? Bom, depois de passar horas e horas escrevendo isso aqui, surtando por causa da quarentena, eu vim falar um pouco nesse podcast sobre resfriado. Bom, resfriado é uma infecção viral comum no nariz e na garganta e pode ser causado por mais de 200 variações de agentes etiológicos. Os mais conhecidos são o adenovírus e o rinovírus. A transmissão do resfriado acontece por vias aéreas, contato com a pele, ou com o vírus. E ele pode ser feito em qualquer época do ano. Bom, o doutor Drauzio Varela diz que quando o paciente está em dúvida se está com gripe ou resfriado, ele pergunta para o paciente se ele foi para o trabalho. Se ele disser que sim, e conseguiu ficar lá, então é resfriado. Inclusive, eu tô resfriada agora. E já se ele disser que foi e teve que voltar para casa, então é gripe. Muitas pessoas confundem gripe com resfriado, mas a gripe já começa com os sintomas agressivos, te deixando muitas vezes na cama. Já o resfriado é bem mais tranquilo, com sintomas leves, trazendo somente dores no corpo, febre baixa, dor na garganta, congestão nasal, logo por isso é muitas vezes confundido com a rinite. Geralmente o vírus fica no corpo de 3 a 5 dias, mas os sintomas podem durar até 14 dias. Não existe um tratamento específico para o resfriado, porém ele pode ser feito com o uso de anti-inflamatórios, analgésicos e descongestionantes nasais. Caso os sintomas permaneçam ou piorem, deve ser procurado um médico, porque a doença pode ser a abertura para piores infecções. Agora o Bernardo vai se aprofundar um pouquinho sobre a gripe. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, galera, hoje... Gente, primeiramente, estou fazendo um podcast. Primeira vez na vida que eu faço podcast. E, gente, isso foi a melhor coisa da vida que criaram. Gente, eu consigo fazer um podcast de samba canção. Melhor coisa, vocês não conseguem me ver. Isso é perfeito. E no podcast de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a gripe, a influenza. No Brasil são mais de 2 milhões de casos por ano, estimativa de 2 milhões de casos por ano. Isso é muito doido, muito doido. Começar um pouquinho falando sobre as características da doença. O principal causador é o vírus da influenza. A gripe ela tem seus sintomas. Os seus principais sintomas são a febre, dores no corpo, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dor de cabeça, e cansaço, fadiga. A OMS diz que a gripe afeta todos os países do mundo. Com isso, ela é um grande desafio da saúde. O tratamento da gripe é um tratamento muito simples, eu achei, comparado com as outras doenças, porque o tratamento consiste em fluidos e modificações de atividade. A gripe é tratada principalmente com repouso e líquidos para deixar o corpo combater a infecção por conta própria. O próprio corpo combate com o vírus. Os analgésicos anti-inflamatórios vendidos sem receitas médicas nas farmácias podem ajudar bastante com os sintomas. A vacina anual, que é aplicada todo ano, podem ajudar a prevenir a gripe e limitar suas complicações. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho de chuva, ignorem, porque está chovendo bastante aqui na minha cidade. Também possui métodos profiláticos, como você vai se prevenir dessa doença, da gripe, que são eles ficar longe de pessoas com sintomas. Meu filho, corre, fique longe dessas pessoas. Lava as mãos com água e sabão. Aí você lembra daquela musiquinha, né? Lava uma mão, lava outra. Limpa a superfície, não deixe de limpar a superfície e não compartilhe objetos pessoais. É muito importante. Não vai beber água da garrafinha do colega, hein? É isso, galera. Foi isso. E agora vamos ouvir o próximo participante a falar da próxima doença. Tamo junto? Próxima doença é a febre chikungunya. Característica da doença. Bom, entre os sintomas da chikungunya, podemos citar a febre alta, superior a 39 graus, dores de cabeça, dores no corpo, manchas vermelhas na pele e dores extremamente intensas nas articulações. Sendo esse último sintoma aí o mais característico. Bom, geralmente os sintomas da chikungunya iniciam-se de 2 a 10 dias após a picada do mosquito. Não são comuns casos de morte em consequência dessa patologia. O verdadeiro entrave está na possibilidade de persistência das dores articulares e musculares, o que caracteriza a fase crônica da doença, que pode durar até 3 anos, afetando diretamente a qualidade de vida do paciente. Bom, quem causa? Ela é causada por um vírus chikungunya e apresenta como vetor os mosquitos do gênero Aedes, que é o famoso Aedes aegypti e Aedes albopictus. Eu acho que é isso. Tratamento. Bom, não existe um tratamento específico para cura e febre da chikungunya. Pacientes com essa doença são orientados a tomar medicamentos para diminuir a febre e as dores articulares
e a ingerir uma grande quantidade de líquidos, como no caso de dengue. E, por fim, os métodos profiláticos. Para prevenir essa doença, é fundamental que se controle o número de mosquitos no ambiente, né? Para isso, é essencial que os criadores dos mosquitos sejam destruídos. Portanto, não deixe água parada e objetos que possam virar, que possam servir para o acúmulo de água. Olá, me chamo Marcos Cerqueira e o podcast de hoje é sobre a Covid-19. Não se fala sobre outra coisa, coronavírus é o assunto da vez. Irei falar um pouco das características da doença, quem a causa, o tratamento e alguns métodos para que se evite a proliferação. Vou começar falando sobre a origem. Este vírus emergente iniciou sua onda de infecção em uma província chinesa, Wuhan, especificamente o mercado de venda de animais silvestres, no final do ano de 2019. Bom, ainda é pouco o que se sabe sobre a origem de onde se iniciou toda essa história, porém temos algumas hipóteses, como o vírus foi entrando em contato aos poucos e se desenvolveu-se. Há também que teríamos infectado de um morcego e feito a transmissão de forma mais acelerada. Existe boatos também que foi feita uma arma biológica pelos chineses. Agora vou falar um pouquinho sobre as características. Este vírus possui um material genômico de RNA fita simples sentido positivo, ou seja, serve diretamente para a síntese proteica. Assim ocorre uma maior velocidade na geração de novas cópias de vírus de célula infectada. Até o momento, não há vacinas ou medicamentos específicos para a Covid-19. Os tratamentos estão sendo investigados e serão testados por meio de estudos clínicos. Vou falar agora formas de tratamento. Alguns altos cuidados. Se apresentar alguns sintomas, você deve descansar, beber bastante água líquida e comer alimentos nutritivos. Fique em um quarto separado dos outros membros de sua família e use o banheiro dedicado, se possível. Limpe e desinfete as superfícies tocadas com frequência. É muito normal sentir-se triste, estressado ou confuso durante essa crise. Conversar com outras pessoas em quem você confia, como amigos, familiares, pode ajudar. Se você se sentir sobrecarregado, fale com o médico ou psicólogo sobre os tratamentos médicos. Se você for uma pessoa saudável e apresentar sintomas leves, faça o auto-isolamento e entre em contato com seu plano de saúde ou uma linha de informação sobre a Covid-19 para obter orientação. Procure assistência médica se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. Proteja a si mesmo e as pessoas ao seu redor, reconhecendo os fatos e tomando as precauções apropriadas. Para evitar a propagação da Covid-19, lave suas mãos com frequência, use sabão e água ou um gel à base de álcool. Mantenha uma distância segura de qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com cotovelo dobrado ou um tecido. Fique em casa se você se sentir indisposto. Se você tiver febre, tosse e dificuldade para respirar, procure assistência médica. Ligue antes de sair. A epidemia continua em crescimento e, nesse momento, a medida mais efetiva para o controle é o isolamento social. Ficar em suas casas, evitando contato com outras pessoas. Então foi esse o podcast de hoje. Até a próxima. Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre o Zika vírus, que é um arbovírus, ou seja, ele é transmitido aos humanos por meio de insetos. Ele foi descoberto em 1947 em macacos na floresta de Zika, em Uganda, na África. Anos mais tarde, o vírus da Zika foi identificado em humanos na Nigéria e se espalhou por outros países. Possivelmente entrou no Brasil com a Copa do Mundo de 2014, mas foi identificado no Brasil em 2015. Esse vírus é transmitido por picada de fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti. Em 80% dos casos, a doença pode ser assintomática. Nos outros casos, os sintomas são semelhantes aos da dengue, porém menos agressivos e desaparecem espontaneamente depois de 3 a 7 dias. Alguns dos sintomas são febre, aumento dos gânglios linfáticos, dor de cabeça, dor no corpo e nas articulações, erupção cutânea, sensibilidade à claridade intensa, conjuntivite, diarreia, náuseas, mal-estar e cansaço extremo. As complicações causadas pelo vírus da Zika são microcefalia e síndrome de Guillain-Barré. Os casos confirmados de microcefalia indicam que as mães foram infectadas pelo vírus nos primeiros meses de gravidez, onde provoca uma alteração no sistema imune, que lhe permite atravessar a placenta e alcançar o feto, impedindo que o cérebro se desenvolva normalmente. Estudos recentes indicam que a síndrome de Guillain-Barré, onde o sistema imunológico ataca as células nervosas das pessoas, causando fraqueza muscular e, por vezes, paralisia, está fortemente ligado ao Zika. No entanto, apenas alguma proporção pequena de pessoas com infecção recente pelo Zika vírus contrai a síndrome de Guillain-Barré. O principal método profilático é combater os criadores dos mosquitos, que se propagam em água acumulada. E o tratamento é repousar, ficar em casa e se hidratar. Então, galera, muito obrigado por ouvir esse podcast e até o próximo. Falou! É isso, gente. Valeu.
Valeu. Palmas virtuais pra galera. Muito bom. Palmas, palmas. Isso aí. Foi muito bom. Adorei a sua palma, Alice. Clap, clap, clap. Adorei essa. Foi muito leve, né? Foi criativo, não deu aquela carga de que está valendo. Lembrando que quem está informando, né, apresentando uma informação, se você pega aquilo que foi lido, fica pesado, né? E vocês brincaram também, então o que eu entendi é que foi leve para vocês produzirem, vocês curtiram, né? Acho que foi Bernardo, que foi o narrador aí, ele brincou, ele fez, né? Normalmente o que os podcasts falam, galera, se estiver chovendo, né? O barulho aí é chuva aqui, mostrando exatamente o que o podcast ele mostra, né? Em geral os tipos de podcasts, né? Sim, foi muito Então, tranquilo, eu amei. bacana. Então tá bom, a ideia é essa, né? A gente também, assim, é possível que a gente se divirta aprendendo, se divirta estudando, não precisa de ser pesado. E sem contar que vocês transmitiram uma informação, vocês compartilharam o conhecimento de vocês, e esse conhecimento ele pode ser multiplicado, né? Então, a gente poderia criar um podcast da nossa escola, para a gente comunicar, transmitir informações sobre as áreas, né? Não necessariamente só biologia, a gente pode começar pela biologia e depois a gente estende isso. Enfim, fica a critério de vocês também montar alguma coisa assim, beleza? Então, parabéns para o grupo, eu fui dando retorno, tá? Pelo e-mail, e aí, mas todos vocês vão receber, tá? O retorno aí. Agora, pode ser o da Ana Clara, da Ana Júlia, Natália, Risa e Elisa? Vocês conseguem passar? Alguma de vocês consegue passar para mim? Primeiro apresente, né? E presente de vocês, as ideias de vocês. Professora. Então, pera. A gente. Quem tá falando aqui, é a Ana Clara, né? Isso. Show. Só que a gente pegou cachumba, febre amarela. Calma aí. E não morreram? Cachumba não, espera, a gente pegou para apresentar cachumba, sarampo, raiva, febre amarela e dengue. Só que pensamos que era pra gente escolher uma dessas doenças para falar. E a gente escolheu a febre amarela, a gente não sabia que era para fazer todas. E a gente foi descobrir isso agora. Gente, mas vocês... Uai, você tava escrito? Não tava assim, escolha uma, tava? Não, mas eu não sei o que aconteceu, foi surto coletivo. O grupo foi eu, a Luana, a Stephanie e a Michelle. Ia ter o Danilo também, mas ele saiu. Ok. E a nossa proposta de criatividade foi fazer através de um emulador de voz. Ou seja, vocês não vão ouvir a nossa voz. Que legal! E as nossas doenças foram mononucleose infecciosa, herpes, HPV, AIDS e entavirose. Antavírus, isso. Beleza. Vou colocar... Olha, assim, eu nunca ouvi não, hein? Deve ser legal esse aí. Podia funcionar no negócio aqui. Ainda não dá para ouvir, não. Beleza. Dá para ouvir? Dá sim. Olá, galerinha. Eu vou falar sobre algumas doenças virais. As viroses são classificadas como antropozoonoses virais agudas, ou seja, doença própria de animais que são transmitidas a humanos, sendo que em humanos essa infecção pode manifestar-se sob diversas formas clínicas. O vírus causador desta doença pertence ao gênero Antavírus, família Bunyaviridea. Existem 2 tipos distintos da doença: febre hemorrágica com síndrome renal e a síndrome cardiopulmonar.
Os sintomas da febre hemorrágica com síndrome renal são febre, rubor facial, mialgias, cefaleia, dor lombar, dor abdominal, sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, hemorragia conjuntiva, hipotensão, taquicardia, oligúria e hemorragias severas. E os sintomas da síndrome cardiopulmonar são febre, mialgias, lombar, dor abdominal, dor de cabeça, dispneia, taquipneia, taquicardia, tosse seca, hipotensão e edema pulmonar não cardiogênico. Não há um tratamento específico, além do controle dos. Parou o som. Peraí. Intestinais, náuseas, vômitos, hemorragia conjuntiva, hipotensão, taquicardia, oligúria e hemorragias severas. E os sintomas da síndrome cardiopulmonar são febre, mialgias, dor lombar, dor abdominal, dor de cabeça, dispneia, taquipneia, taquicardia, tosse seca, hipotensão e edema pulmonar não cardiogênico. Não há um tratamento específico, além do controle dos sintomas. Os casos mais graves devem ser tratados em unidades de terapia intensiva. As medidas de profilaxia são baseadas em práticas de higiene, saneamento, melhorias nas condições de vida e de moradia, juntamente com medidas de controle dos roedores. Mudando de doença. A síndrome da imunodeficiência adquirida sexualmente conhecida como AIDS, uma doença infecciosa grave que atinge as células do sistema imunológico e prejudica o sistema responsável por combater o vírus. Causada pelo vírus da imunodeficiência humana que leva à perda progressiva da celular de imunidade. Tratamento é feito por terapia antirretroviral de alta atividade, visa controlar a replicação do vírus, mantendo a carga viral baixa e assim auxiliam a prevenir a transmissão e combater infecções. Ainda não existe cura, portanto a prevenção é a melhor solução. O método profilático consiste no uso de um medicamento após ter o risco de adquirir o vírus, e a melhor solução é o uso do preservativo durante as relações sexuais, a utilização de seringas e agulhas descartáveis, e o uso de lupas para manipular feridas e líquidos corporais, bem como testar previamente sangue e hemoderivados para a transfusão. A contaminação se dá através da inalação do vírus, ou através do contato ou consumo de fezes e urina contaminadas. Agora mudando de assunto, de novo. A mononucleose infecciosa, popularmente chamada de doença do beijo, é uma doença contagiosa muito prevalente e, em geral, benigna, causada pelo vírus Epstein-Barr da família Herpes viridae, transmitida principalmente pela saliva. A transmissão ocorre a partir de qualquer contato direto com a saliva contaminada, não somente pelo beijo. Pessoas contaminadas, mesmo que não apresentem sintomas, podem transmitir a doença, que tem uma duração média de 2 semanas. Os principais sintomas, eles são febre, dores de garganta e musculares, aumento dos linfonodos, vermelhidão, eritema, aumento do baço e em alguns casos mais graves pode ocorrer também o aumento do fígado que pode causar uma hepatite. Não existe um tratamento antiviral específico, em geral, apenas se trata os sintomas, mudando de assunto de novo. A condiloma, mais conhecida como HPV, tem como característica principal a infecção da pele ou mucosas, provocando verrugas anogenitais e ou câncer dependendo do tipo do vírus. É causada pelo Human Papilloma vírus, que pode ser encontrado na vulva, vagina, colo de útero e pênis. O tratamento é realizado de acordo com a situação do paciente, são químicos, cirúrgicos e estimuladores da imunidade. Podem ser autoaplicados ou ambulatoriais. A prevenção é feita através de vacina, mas o uso de preservativo é essencial, já que é uma doença transmitida sexualmente. Agora vamos para a última. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Bom, o que temos para falar da herpes? Sua característica aparente vem da sua manifestação, que ocorre por uma infecção causada pelo vírus herpes humano, HSV1 e 2, que se manifesta através do aparecimento de pequenas bolhas agrupadas, em especial nos lábios e nos genitais.
O tratamento é realizado por medicamentos antivirais que ajudam a diminuir o período de evolução da crise herpética e os sintomas. A prevenção essencial é feita pelo uso de preservativos, que reduzem o risco de contágio. Até que enfim isso acabou. Já falei demais. Obrigado pela atenção. PS, me dá nota máxima por favorzinho. Nunca te pedi nada. Adeus. Acabou. Massa. Massa, até o robô cansou, viu, gente? Chega de tanta doença, dá uma tristeza. Ficou muito massa. Parabéns virtual aí pra galera. O clap, 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 clap da Alice. Muito bacana, tá? Parabéns pela criatividade que apresentou até agora, né? O último grupo aí, principalmente, que foi uma proposta bem diferente, até então nunca tinha ouvido. Então, usou criatividade, fizeram aí completinho. Bacana, parabéns, tá? Foi tenso fazer? Quem que gravou? Quem que falou? Ou vocês botaram o robô para ler? Não, vocês fizeram só só a mudança de voz, né? Sim, a gente botou o texto com as pausas no emulador, ele leu, aí eu editei, baixei a música de fundo no computador e juntei no aplicativo que você mandou. Massa. Luísa é profissional, né, gente? Tá vendo? Ó, já pode vender esse tipo de serviço, olha. Chiquérrima. Bacana. Parabéns, então, galera. Tá? Tudo de bom. Semana que vem, na terça-feira, a gente continua com os 3 grupos que ficaram, né? E não conseguiram apresentar hoje, tá bom? Beijos no coração, tudo de bom. Parabéns aí a todos. Um abraço, tá?